Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje neste Soundbite olhamos para mais umas venturices, como se diz. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Nós não aceitamos legitimidade de nenhuma entidade estrangeira, de nenhum outro país, para nos dizer que cartazes é que nós podemos ter. Mas o que vejo com mais preocupação mesmo é os líderes políticos dos outros partidos é dizerem que vão para a justiça, que querem retirada dos cartazes em vez de debaterem. O líder do Chega, Ana Sá Lopes, continua com uma campanha presidencial em curso a mostrar aquilo que sempre foi, mas de uma maneira mais, digamos, cada vez mais intensa. Ora diz que precisamos de 3 Salazares, ora que Portugal está transformado numa favela do Rio de Janeiro, ora que isto não é o Bangladesh, como escrevem alguns dos cartazes que têm por aí espalhados a propósito das eleições presidenciais. Pergunto-te, no meio disto tudo, no dia em que também sabemos que o Chega vota contra o Orçamento de Estado, o que é que Ventura quer? Bem, em primeiro lugar, Ventura quer ser o foco da discussão, da agenda, a todos todo o custo. Os dias, e está a conseguir. Todos os dias, como antes de existir Ventura, de vez em quando, Alberto João Jardim dizia algo fora absurdo, mas raramente era racista. Às vezes tinha aquelas frases contra os governos da República bastante absurdas, mas nós não tínhamos assim uma figura política que dissesse coisas racistas, como é o caso do cartaz, ou que viesse apelar ao regresso à ditadura. E agora isto vai ser assim até às eleições presidenciais, onde ele vai tentar ter um máximo de votos. O objetivo é passar a segunda volta, não sabemos se passa, se não, mas há o risco de poder passar. E eu não sei, acho que na próxima há de vir defender, há de dizer que tem saudades de Marcelo Caetano, há de dizer que tem saudades dos cofres cheios do Banco de Portugal e do ouro do Salazar, há de vir defender a PIDE. Nós podemos agora esperar tudo, porque ele é totalmente... o que lhe interessa é chamar a atenção. A partir de uma linguagem de defensora do anterior regime, é que antigamente havia vergonha, mesmo entre algumas pessoas que participaram no anterior regime e que depois se reconverteram à democracia, havia vergonha de defender a ditadura, e André Ventura não tem vergonha nenhuma, já se viu, aliás, desde 2019 que está no Parlamento. E os portugueses deixaram de acreditar na democracia ao ponto de não se importarem com um candidato que defende abertamente um líder ditatorial, como foi Salazar? Isto levava-nos a uma grande conversa, porque eu acho que os portugueses viveram muito placidamente com a ditadura, ou seja, a ditadura foi uma ditadura consentida, foi uma ditadura aceite. Não podemos dizer que houvesse um grande combate à ditadura em 1972-73. Havia o PCP, que sabemos que era um partido que estava sempre na rua, o próprio Mário Soares, que estava exilado em Paris, queixava-se, e isso é muito interessante no livro No Portugal Amordaçado, da falta de energia que os socialistas de Lisboa não tinham. Aliás, os socialistas de Lisboa nem queriam criar o PS, o Partido Socialista, com medo de represálias da PIDE, mas vivia-se habitualmente. Este viver habitualmente é uma frase de Salazar, e acho que está muito entranhada no povo português, o viver habitualmente. As coisas vão indo. Portanto, eu nunca achei que os portugueses, depois houve ali aquela altura a seguir ao 25 de Abril, em que parecia que toda a gente que na véspera, ou 1973, tinha votado na Ação Nacional Popular, já estava no MRPP, ou estava no PCP, ou estava no MDP, de repente parecia que toda a gente era de esquerda, mas era tudo foi uma alucinação coletiva, e o país é conservador, é um país tendencialmente de direita. Isso acho que agora está muito pior. Ou seja, aquela maioria... A maioria sociológica de esquerda era uma treta. Eu sempre achei uma treta. Acho que houve momentos em que sabemos que o fenómeno José Sócrates é um fenómeno que, por acaso, agradou até imenso a pessoas de direita, contra Santana Lopes. Há fenómenos que, de facto, fizeram com que pessoas de esquerda tivessem governado o país e tivessem sido maioritárias, mas são fenómenos. Bem, mas isto eu já estou aí para outra conversa, porque também a direita, que até agora conhecíamos, não é igual a André Ventura. André Ventura é algo de novo.
Cavaco Silva, que foi uma personagem fundamental da direita, não gostava nada dos rituais do 25 de Abril, não deu a pensão a Salgueiro Maia, e deu a Espides. Houve sempre coisas que chocaram entre algumas pessoas de direita. Agora isto é um mundo novo, nós vivemos um mundo novo. E o risco é que a direita tradicional está a ir atrás deste discurso. Bem, vimos o ministro Leitão Amaro a defender a teoria da substituição. E a partir do momento em que vemos o ministro Leitão Amaro, se nos dissessem que o ministro Leitão Amaro, há não sei quanto tempo, iria dizer que o PS promoveu a substituição da população, nós não acreditaríamos que ele estaria a dizer uma coisa destas, que é uma coisa quase proibida. Isto leva-nos tudo para os anos 30, quando havia países, por exemplo, o Brasil era um país que proibia a entrada de judeus, porque não queria que os judeus se misturassem com a população brasileira. E já não estou a falar do que se passou na Europa, é evidente, estou a falar de outros lugares. Estamos num mundo novo e não temos nós portugueses, acho eu, não temos como se combate isto? Nós não sabemos, temos alguma dificuldade em saber. E Ventura aproveita a nossa incapacidade em saber e a capacidade até dos seus concorrentes às campanhas presidenciais de saber, e vai toda a gente dizer o que ele é, que ele é um racista, como já provou várias vezes, não é a primeira vez, que ele defende a ditadura. Ainda estamos na fase que resulta isto, Helena Pereira, ou seja, dizer que Ventura é racista e que defende a ditadura. O eleitorado quer saber disso? Não sei de responder, não é? Porque depois ele às vezes o Chega às vezes tem uma votação realmente muito elevada e, portanto, perante essa votação é porque se calhar as pessoas não querem saber tanto como a gente aqui acha que querem saber. Agora, eu acho que definitivamente há um escalar neste discurso e nesta violência contra algumas pessoas, isso há. Mas sabes que tendo em conta, lendo aquilo que Mitar Ribeiro, que o conhecia bem, por exemplo, e depois veio falar sobre como é que ele funcionava e algumas coisas da personalidade que nós conhecemos, fiquei a pensar que esta mudança, eu acho que, como Mitar Ribeiro dizia, que ele só age por intuição e só vê, sei lá, meio metro à sua frente. Eu acho que julgo que ele está a mudar esta agulha e a vir com esta grande violência por causa das eleições presidenciais e por causa do Gouveia Melo. É uma das explicações que eu vejo. Porque durante muito tempo havia aquela ideia de que o Gouveia Melo é que era o homem antissistema. Depois, ele próprio tem vindo a recolocar-se no espectro. Mas continua a haver o receio para André Ventura, que no fundo, que Gouveia Melo fique com grande parte do eleitorado que nos últimos anos, ou nas últimas eleições, tem votado no Chega. Parece-me que um dos objetivos de Ventura, ao dizer estas coisas contra os ciganos e os Salazares e os imigrantes desta forma, como disse hoje na Assembleia da República, é simplesmente para chamar a jogo o Gouveia Melo, para cada vez mais Gouveia Melo aparecer como um homem mais moderado. Ele fez isso com os ciganos. Ele respondeu-lhe ontem, dizendo que este ódio aos ciganos fazia lembrar até o ódio de Hitler, não é? Aos judeus. Ou seja, eu acho que cada vez que o Ventura diz isto para provocar essa reação e para provocar essa demarcação de algumas pessoas, mas eu acho que a pessoa que lhe interessa mesmo, que se demarca e que se vai demarcando, é verdade que vai demarcando-se, é Gouveia Melo. Porque imagina, depois do resultado que ele teve, ele sendo líder da oposição, vai a eleições presidenciais e fica em quarto lugar, atrás do candidato oficial do PS e do PSD, não é? Eu acho que aqui o objetivo dele é fazer tudo para não ficar atrás do PS e do PSD, porque senão é uma derrota para André Ventura. E eu acho que esta mudança não tem a ver com o orçamento, calha na altura do orçamento, mas eu por acaso acho que tem a ver é a cabeça dele, não é? É a cabeça dele que está em jogo agora nas presidenciais. E portanto, parece-me que esta mudança repentina tem a ver com isso. Agora,
é verdade que como é que se responde, por outro lado, que isso também estavas a perguntar, não é? Nomeadamente aos cartazes. Hoje tivemos José Luís Carneiro a dizer sobre os cartazes que foram fixados na moita, a dizer que isto não é o Bangladesh, não é? E que os ciganos têm que cumprir a lei. Tivemos José Luís Carneiro a dizer, a condenar aquilo e a dizer simplesmente que o Ministério Público devia agir, porque há um artigo no Código Penal que é incentivo ao ódio, não é? E, portanto, José Luís Carneiro e bem referia-se a isso. E André Ventura, na Assembleia da República, lá no corredor, no intervalo do debate do Orçamento de Estado, disse: então, mas temos um líder do PS a fazer queixa, quer que me prendam? Eu estou no exercício da minha liberdade de expressão e o líder do PS quer que me prendam. Chama o Ministério Público para me prender. Portanto, foi esta a resposta, no meio desta loucura, deste discurso dele. Foi esta a resposta quando, portanto, ele, ao mesmo tempo, ele faz tudo para provocar e não lhe interessa que haja ou não menos corrupção, como ele disse que no tempo com o Salazar não havia corrupção. Não interessa nada, não lhe interessa nada se isso é verdade, se não é, ou se é facilmente desmascarado ou não. Interessa-lhe só provocar essa reação. E eu acho que no caso do cartaz dos ciganos, teve bem as associações que representam a comunidade cigana a fazer a queixa. No caso de Bangladesh, foi a embaixada que emitiu uma nota a aconselhar aos seus cidadãos para terem calma e não reagir a estas provocações. E, portanto, porque já se percebeu que, do ponto de vista político, o tipo de resposta que é muito rápido, André Ventura, porque é o que ele procura. É esse tipo de resposta por parte daqueles que são os seus opositores diretos, estás a perceber? Porque não lhe interessa ele depois responder aos outros. Interessa-lhe agora as presidenciais e José Luís Carneiro, porque é o líder da oposição que era e o líder da oposição que existe. Entretanto, no dia de hoje, o orçamento foi aprovado na generalidade. Um beijinho. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.